Farrala fiel, o clima no Corinthians tá tenso e o Cereto trouxe bastidores da confusão no vestiário do Timão. Briga no vestiário do Corinthians. O clima esquentou no Timão. Memphis Depay bateu boca com os jogadores. Ramon Dias correndo risco e possíveis substitutos que a diretoria já discute. E não é só ele não, hein? Fabinho Soldado também tá na berlinda e pode ser o próximo a sair. E pra fechar as notícias mais quentes do dia do Timão, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada do Corinthians e bora acompanhar o vídeo. Rota do Corinthians na Libertadores. O elenco do Timão tem se desentendido com frequência nesse início de temporada. Os jogadores têm batido boca nos vestiários com frequência. Mas aí é o seguinte, em Guayaquil, depois da derrota vexatória, da vergonha que o Corinthians passou para o Barcelona de Guayaquil, derrota pelo placar de 3-0, os jogadores bateram boca no vestiário e quase saíram na mão, quase saíram no tapa, quase saíram no tapa, quase saíram na mão. E o principal pivô dessa história toda foi o Memphis Depay. Aí é o seguinte, o Fabinho Soldado tentou apaziguar a situação, o Fabinho Soldado que é o gerente de futebol do Corinthians, o executivo de futebol do Corinthians, mas o Memphis foi um dos mais irritados. Ele já estava demonstrando que estava irritado no gramado, gesticulava demais no gramado, cobrava os companheiros, cobrava a comissão técnica pelo mau desempenho do Corinthians dentro de campo. E aí, no intervalo do jogo, o Memphis Depay foi cobrar os jogadores do Corinthians e o bicho pegou, né? O bicho pegou também entre o Mateuzinho e o Breno Bidon. O Mateuzinho e o Breno Bidon bateram boca em tom de cobrança. Foram muitas desavenças, muitas discussões, muito bate-boca entre os jogadores do Corinthians. Mas principalmente o Memphis Depay cobrou e foi cobrado pelos demais jogadores do Corinthians. Também o Mateuzinho cobrou e foi cobrado. O Breno Bidon cobrou e foi cobrado. O Gustavo Henrique bateu boca com o Memphis. Gustavo Henrique bateu boca com o Memphis. E o Fabinho Soldado tentou tentou acalmar os ânimos, né? Ele tentou separar os jogadores. Não houve vias de fato. Os jogadores não brigaram, os jogadores não saíram na mão, né? Não houve agressão, mas houve muita discussão. Este é o ambiente do Corinthians nas vésperas de uma decisão importante do Corinthians do Campeonato Paulista, semifinal do Campeonato Paulista contra o Santos, e na véspera do jogo decisivo contra o Barcelona de Guayaquil na próxima quarta-feira. O Corinthians vai ter que reverter um placar complicado, né? Perdeu de 3-0 o primeiro jogo e vai ter que vencer o segundo jogo também por 3-0 ou por 4 gols de diferença para conseguir a classificação no tempo normal, o que seria uma virada absolutamente fantástica, ou por 3 gols de diferença para levar para a decisão por pênaltis. Então o elenco neste momento está em turbulência, né? O elenco está em turbulência, o elenco está discutindo demais, está praticamente rachado, porque discutiram demais a questão da derrota. Se cobraram, o elenco se cobrou, os jogadores se cobraram na derrota para o Barcelona em Guayaquil. Principalmente o Memphis Depay. O Memphis foi o que mais foi cobrado e o que mais também cobrou os demais jogadores do Corinthians. Agora, em que língua o Memphis cobrou? Se o Memphis bateu boca em inglês, se o Memphis precisou de tradutor para bater boca, aí eu já não sei como é que foi a situação em relação à equipe, a essa cobrança, a esse bate-boca, a essa confusão
envolvendo os jogadores do Corinthians. Enquanto isso, o técnico Ramon Dias está muito pressionado, né? Anda muito pressionado pelos lados do Corinthians. O pessoal quer a cabeça do Ramon Dias, conselheiros, torcida, todos pressionando o Augusto Melo para pedir a cabeça do Ramon Dias, pedindo a demissão do técnico, entendendo que ele foi o principal responsável pela derrota em Guayaquil para o Barcelona na Libertadores. É claro que vai depender do jogo contra o Santos na semifinal, o resultado do jogo contra o Santos, e também vai depender do resultado da partida contra o Barcelona no jogo da volta. Mas 2 nomes já estão sendo especulados, lembrados, sugeridos, né? Sugeridos pelos lados de Parque São Jorge. São o nome do Renato Gaúcho e também do Tite. São os 2 nomes que estão sendo lembrados, sugeridos pelos lados de Parque São Jorge. Os 2 nomes que estão no mercado. O Tite, apesar da mágoa que parte da torcida tem com ele, pelo fato dele ter negado o Corinthians e ter ido dirigir o Flamengo, é um nome sempre muito forte pelo lado de Parque São Jorge, né? O Tite é um nome que sempre vai ser muito lembrado e sempre vai ser muito forte. E o nome do Renato Gaúcho, que está à disposição do mercado, também é um nome que a direção do Corinthians gosta muito. Então, no caso de demissão do Ramon Dias, o Corinthians certamente irá atrás de um desses 2 nomes, do Tite ou até mesmo do Renato Gaúcho. Para o jogo contra o Santos no próximo domingo, a possibilidade de novidades do time. O Martínez deve voltar à equipe, está trabalhando no departamento médico para isso, tem dores do joelho, mas já está praticamente recuperado e deve voltar ao time. No meio de campo, o Ranielli. Também existe a possibilidade do Ranielli voltar à equipe do Corinthians. O Ranielli que tem uma contusão muscular, mas está se recuperando bem antes do previsto, né? Bem antes do que era imaginado, e ele pode ser relacionado para a partida contra a equipe do Santos. Vai depender, é claro, do parecer do departamento médico. Portanto, é isso. Jogo mais do que decisivo, bastidores em clima de pressão, briga no vestiário, o clima esquentou de vez no Corinthians. É nesse ambiente que o Corinthians vai pegar a equipe do Santos no próximo domingo, com a obrigação de passar a final, porque o Corinthians tem a obrigação de passar a final do Campeonato Paulista, de dar uma resposta para sua torcida e conseguir a classificação à final do Paulistão, né? Porque depois, na quarta-feira, pela Libertadores, vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. O futuro do Ramon Dias, só Deus sabe, vai depender dos próximos resultados, mas ele tem sido muito pressionado para ser demitido, para que seja demitido no Corinthians. Os conselheiros do Corinthians, a torcida corintiana tem feito muita pressão. As pessoas que estão em volta do Augusto Melo estão fazendo muita pressão nesse momento para que o Ramon Dias seja demitido. Era esperado que o clima ficasse pesado depois de um resultado tão ruim, mas será que essa discussão pode trazer uma reação ou só piorar a crise? E a situação pode piorar. O Ramon Dias, que está balançando no cargo, a diretoria já está discutindo outros nomes. Eu quero saber a opinião de vocês, e segura aí, porque não é só o Ramon Dias que tá na mira. O Fabinho Soldado também corre risco e pode ser o próximo a sair. Vamos falar agora de Ramon Dias e Fabinho Soldado, por quê? Existe uma pressão muito forte no Corinthians para as demissões de Ramon Dias e Fabinho Soldado. Essas demissões não devem acontecer antes do jogo contra o Santos, tá? E não dá para cravar também que vai acontecer essa demissão depois, né, do jogo contra o Santos, mesmo que o Corinthians seja eliminado. A gente não sabe o que vai acontecer no jogo. A pressão existe porque os aliados do Augusto Melo entendem que não dá mais para Ramon Dias, que ele já falhou muito em jogos decisivos, não é de confiança para almejar grandes coisas, né, na temporada, e que o Fabinho Soldado blinda demais o Ramon e o Emiliano. Outras coisas, né? Eles acham que o Fabinho Soldado
afrouxou demais o comando no CT Joaquim Grava, e o oba-oba, e festas, e clima de já ganhou, e soberba, e acomodação do elenco, tudo caiu na conta do Fabinho Soldado. Não estou dizendo que essa seja a minha opinião, tá? Estou dizendo que os aliados do Augusto Melo conversam com ele e entendem que ele é o grande culpado disso tudo. Inclusive, após a partida contra o Barcelona de Guayaquil no Equador, quando eles perdeu por 3-0, o clima no vestiário ficou muito quente mesmo, os jogadores batendo boca, enfim, só não chegou a vias de fato e faltou pouco, tá? E eles acham que se iniciou um racha no elenco e a culpa também é do Soldado, que afrouxou demais e deixou chegar nessa condição, né? Eles entendem que a culpa não é só do Ramon, que é o Fabinho que na verdade comanda tudo isso, e por isso o Corinthians vive hoje essa situação e essa acomodação e esse racha, esse possível racha que se inicia, tá? Do elenco. Enfim, outra coisa, tá? Que agora eu posso falar, que eu não falei no almoço com a Fiel, mas o meu timão, né, soltou já a matéria, tá? Em relação aí ao nosso querido Fabinho Soldado, tá? É uma matéria que vocês sabem, né, que foi uma informação que foi divulgada pelo Cascão, tá? E eu não vou usar a palavra aqui, mas algumas, né, mulheres, uma mulher denunciou o Fabinho Soldado por questão de assédio moral, tá? É o moral, entendeu? E agora, né, o clube espera aí uma posição, né, uma posição aí do, né, enfim, do Fabinho Soldado, né? O Fabinho Soldado vai ter que, acho que, se posicionar em relação a isso. E os aliados do Augusto, né, entendem, tá? Entendem que a situação pode ficar insustentável, tá? Que pode ficar insustentável, tá? Em relação aí ao Fabinho Soldado, tá? No Corinthians. Então a gente vai ter que aguardar, dizem que vai ter uma pressão muito forte, que isso pode respingar no Augusto, né? Se ele não tomar nenhuma decisão em relação a isso, até por causa de impeachment, enfim, a pressão vai ser forte, tá? Então é isso, gente, é uma informação importante, tudo isso pesa contra o Fabinho Soldado, tá? E o Ramon Dias, né, muitos querem a demissão do Ramon, o único que não quer é o Fabinho, mas lembrando, isso só vai acontecer se o Corinthians realmente for eliminado contra o Santos e se for eliminado de fato na quarta-feira. Não dá nem pra gente cravar se contra o Santos. Minha opinião, acredito que o Augusto não vai conseguir segurar, mas cravar mesmo como informação, não dá para saber se o Ramon cai domingo. E outra, né? O Corinthians ainda, para mim, tem até um certo favoritismo contra o Santos. Acho que essa vitória do Coringão tem tudo para vir. Então vamos aguardar após o próximo domingo. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. A pressão tá aumentando e talvez não seja só o técnico que pague o preço pela má fase, mas calma aí, Fiel, que para fechar vamos com as notícias mais quentes do dia sobre o Timão. Fala corintianada, gente fina do canal, bora continuar aí as informações do Corinthians. Vou passar por duas informações aí para vocês, vou passar por essa curiosidade também envolvendo o ex-técnico do Corinthians falando um pouco sobre o Luan. Eu até cheguei a ver ele comentando um pouco disso num podcast e de como que foi a passagem dele no Corinthians e de como que foi o contato dele com o Luan naquela época. E ele explicou um pouco do porquê que ele acha que o Luan não conseguia desempenhar mais um bom futebol. A gente vai falar disso daí, uma curiosidade que eu achei interessante trazer. Vou deixar a matéria também para vocês que quiserem dar uma lida depois. Mas primeiro vamos passar por uma informação aqui boa, né? Que o Corinthians agora, depois desse jogo contra o time equatoriano do Barcelona, acabou tendo aí uma enxurrada de notícias não muito legais, mas vamos terminar aqui as notícias com uma interessante, porque o Corinthians ele anunciou aí a renovação com o contrato da Unicesumar. Eu acredito que deve ser uma faculdade, né? Vou até jogar aqui, agora me surgiu essa curiosidade. E aí, com isso, o Corinthians era uma empresa que o Corinthians tinha acordo Unicesumar, instituição de ensino, é isso mesmo, lá do Paraná. A Unicesumar é uma universidade lá do Paraná. E aí o que acontece? O Corinthians fez a renovação desse contrato com essa patrocinadora que tinha vínculo até agora fevereiro, e aí foi estendido até o final do ano, sempre bom, né? E aí, frase do diretor
do superintendente comercial do Corinthians, o Sandor Romanelli. Essa renovação mostra o quanto valorizamos as parcerias do Corinthians, nossas entregas comerciais, respeitando as regras do clube, se moldam às necessidades da marca, aliamos o retorno obtido pela UniCesumar em um formato que melhor atende aos anseios de brand da parceria. Então, acordo aí renovado, né, entre Corinthians e UniCesumar, patrocínio que vai aí até o final do ano. O pessoal também, o Henrique Saviani, que é diretor de Relações Institucionais da UniCesumar, também deu sua declaração, abre aspas para ele. Assim como os torcedores apaixonados nunca abandonam o time, acreditamos que a educação também deve ser um compromisso para toda a vida. Na UniCesumar incentivamos essa mesma dedicação e superação no aprendizado, porque sabemos que com esforço e conhecimento é possível conquistar grandes vitórias dentro e fora de campo, afirmou aí o diretor de Relações Institucionais da patrocinadora do Corinthians, UniCesumar. E agora eu vou passar por essa matéria aqui com vocês. Acho que é interessante a gente comentar esse assunto, que é o técnico Mancini, né? Ele teve a passagem dele em 2020 no Corinthians, naquela época chata de pandemia, né? Não tinha torcida no estádio. E esses dias eu tava até vendo, ele tem participado de alguns podcasts e comentando a situação do Luan, né? E eu achei até interessante o ponto de vista dele sobre o jogador. Aí abre aspas aí pra ele. O Luan ter começado tarde no futebol, e todos aqui sabem a importância de você chegar em um clube estruturado dos 15 aos 20 anos, não só pelo que você absorve de informações técnicas, muito mais do que táticas, como pela maturação do atleta. Aquilo que faz dos 30 aos 40 anos jogando futebol é o que você fez dos 15 aos 20, disse o técnico em entrevista ao programa Resenha na ESPN. Então o Mancini, ele considera que o fato do Luan ter começado muito tarde no futebol fez com que a parte física dele, já com 28, 29 anos, já não ajudasse mais, por ele não ter passado por esse processo de maturação que um jogador jovem tem que passar por categorias de base, sub-11, 12, 13, 14 e assim vai, vocês sabem como que funciona. E o Mancini considera que foi esse o fato que fez o Luan decair o seu futebol, né? Teve aquele tempo curto, né? Dá pra dizer curto no Grêmio, jogando um futebol interessante, e depois caiu demais e não conseguiu mais se recuperar. Ainda mais uma frase aqui do Mancini: ele começou tarde no futebol e quando eu tive a oportunidade de pegá-lo no Corinthians, ele já estava com 28 ou 29 anos. Os níveis de força já não eram os mesmos, velocidade e agilidade já tinham diminuído, porque ele não teve lá atrás uma base. E com um time que não faz uma boa pré-temporada e quer disputar uma boa temporada. É como um time que não faz uma boa pré-temporada e quer disputar uma boa temporada, disse o Mancini. Então é isso que ele considera, né? O fato do Luan não ter conseguido desempenhar, né? O Luan, que foi uma contratação cara que o Corinthians fez, pouco questionada pelo conselho, acredito eu. Eu, pelo menos, não lembro de tanto questionamento. Uma contratação caríssima que o Corinthians fez, com um patrocinador, sim, na época BMG, né? Mas, mesmo assim, o Corinthians acabou perdendo e muito, não só na parte financeira, mas também na parte de imagem do clube, né? Afetou demais, teve aquele fato, aquele incidente lá, vamos chamar assim de incidente, que teve com a Gaviões e o Luan, naquele fatídico dia no motel. Então, assim, né? Eu acho que acabou prejudicando muito a imagem do Corinthians, não só, né, dentro de campo, como fora também. Era uma das coisas que, sei lá, né, a comissão de ética do Corinthians podia também ter avaliado. Mas é isso aí, galera. Essas as informações de hoje. Agora eu quero saber de vocês, fiel Ramon Dias e Fabinho Soldado devem continuar ou já passou da hora da diretoria agir? E comenta aí qual a sua opinião, quero ver do debate pegando fogo. E se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o Timão. Valeu, até o próximo vídeo e vai Corinthians!